Wolfgang Langenmantel apertava nas mãos a fita branca do seu casamento, como quem segura os últimos fios de um amor prestes a se romper. O ano era 1612 e sua alma estava sufocada por um daqueles nós que parecem impossíveis de desatar. A iminência do divórcio com sua esposa, Sophie. Em uma época em que separações eram escândalos e dores eram silenciadas, ele fez o que poucos fariam. Entregou sua desesperança à oração. E foi assim, com lágrimas no altar, que começou a história de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Essa devoção não nasceu de visões celestes, nem de promessas feitas em êxtase. Ela nasceu no chão duro da vida conjugal, no conflito de duas almas e no pedido sincero de um homem que amava sua esposa, mas já não via saída. O padre jesuíta Jacob Rem, ao ouvir a súplica de Wolfgang, tomou a fita do matrimônio e a elevou diante de uma imagem da Virgem Maria. Ali, com fé e confiança, pediu que a Mãe do Céu desatasse os nós daquele casamento. E o que parecia perdido foi restaurado com uma paz que só o céu poderia conceder. A história daquela fita não terminou ali. Ganhou tinta, arte e eternidade pelas mãos de um neto agradecido e de um pintor inspirado. Mas antes de chegar ao mundo, essa devoção ficou escondida por séculos, à espera de outro coração tocado. Foi então que, na Alemanha, um jovem padre argentino recebeu, por acaso, uma imagem impressa dessa virgem que desfaz laços. Era Jorge Mário Bergoglio, e aquele postal mudou sua vida. Ao voltar à Argentina, trouxe consigo o amor por essa mãe que não recusa nenhum filho, e passou a apresentá-la a quem já não via saída. Assim nascia o florescer de uma devoção que hoje é refúgio para milhões. Cada um de nós carrega nós na alma, alguns pequenos e cotidianos, outros profundos e dolorosos. Mas Maria é a mãe que não se assusta com nossas angústias. Com dedos de ternura, ela desata um a um, enquanto seus olhos permanecem fixos nas feridas que apresentamos. Nossa Senhora Desatadora dos Nós não é apenas uma imagem bonita. Ela é resposta para os desesperados, consolo para os feridos e esperança para quem já não tem forças para tentar outra vez. Com ela, até o nó mais apertado encontra mãos capazes de desfazê-lo. O padre Jacob Rem segurava em suas mãos uma fita branca. Não era um tecido qualquer, mas o laço que um dia unira um homem e uma mulher diante de Deus. Agora, aquela fita trazia consigo a dor de um casal à beira da ruptura. Naquela sala silenciosa, com a imagem de Maria diante de si, o sacerdote fez o que não estava nos livros de teologia, mas que nascia da fé viva. Elevou aquela fita como quem oferece a vida ferida de duas almas. E sem dizer muitas palavras, apresentou à Mãe de Deus um gesto que viria a atravessar os séculos. A fita do matrimônio era um símbolo litúrgico antigo, pouco lembrado, mas profundamente sagrado. Ela selava o vínculo de duas almas diante do altar e representava a promessa de fidelidade e unidade. Agora, nas mãos do sacerdote, ela se tornava também a oferenda de uma dor. Cada nó que marcava seu tecido era como uma oração muda, um grito silencioso de um amor ferido. E diante de Maria, o padre não pediu apenas consolo, ele pediu intervenção. Que ela, como mãe da Igreja e esposa do Espírito Santo, intercedesse por aquela união tão machucada. O gesto do padre Jacob Rem não foi um rito inventado, mas um ato profético. Ao apresentar a fita diante de Maria, ele estava dizendo: aqui está o que o pecado e o orgulho amarraram. Desfaz tu, mãe, o que nós não conseguimos mais desfazer. E nesse gesto de fé, algo invisível começou a acontecer. A fita, até então marcada por dor, começou a se desenrolar, não nos olhos, mas na realidade espiritual daquele casal. As brigas cessaram. O amor, antes abafado pela mágoa, começou a respirar de novo. E o que era impossível se tornou reconciliação. Não houve visão, não houve voz do céu. Houve fé. E isso bastou. Porque quando um sacerdote apresenta nossas feridas diante da Mãe, quando um coração se curva na humildade de pedir ajuda, o céu se move. A fita do casal Langenmantel foi restaurada e com ela nasceu uma verdade silenciosa. Maria cuida dos detalhes. Ela vê os nós, mesmo os que escondemos com vergonha,
e com paciência de mãe, desata um por um, sem pressa, sem alarde, mas com uma eficácia divina. Ali, naquele pequeno ato de confiança, sem testemunhas nem alardes, começava a nascer uma das mais consoladoras devoções marianas dos tempos modernos. A Virgem não falou, mas agiu. E seu gesto maternal foi tão poderoso que séculos depois ainda nos comove, porque naquela fita branca estava a profecia de todas as outras que um dia seriam apresentadas a ela. Vidas enredadas, histórias interrompidas, dores caladas, tudo aquilo que, entregue a Maria, encontra mãos que sabem amar até desatar. A fita que o padre Jacob Rem apresentou a Maria não era apenas um símbolo externo. Era, de fato, o retrato interior de um lar em ruínas. No entanto, ao ser elevada com fé, ela se tornou um canal da graça e, com o tempo, foi devolvida sem nós. Não se sabe o dia exato em que o milagre se completou, mas sabe-se que ele aconteceu, porque o casal Langenmantel permaneceu unido por toda a vida. O que era impossível foi feito por mãos invisíveis, e essa fita, silenciosamente transformada, passou a carregar em si o segredo de uma maternidade ativa que não abandona os filhos que sofrem. Foi a partir dessa fita restaurada que surgiu, sem que ninguém ainda soubesse, o fio inicial de uma devoção que atravessaria gerações. O casal, profundamente grato, jamais esqueceu o que Maria fez por eles. E o fruto mais claro desse milagre não foi apenas o reatamento do matrimônio, mas a transmissão dessa confiança mariana às futuras gerações. O tempo passou, mas aquele sinal ficou guardado na alma da família como uma herança sagrada. Muitos anos depois, o neto do casal, movido por gratidão, decidiu tornar eterno o gesto escondido da Virgem. Ali, sem barulho, começava a surgir a figura espiritual da desatadora dos nós. Ainda sem esse título, Maria já o era, pois foi nesse momento que uma nova forma de confiar na intercessão da Mãe de Deus nasceu, não mais apenas como rainha distante, mas como mãe próxima, que toca nossas realidades mais cotidianas. Casamentos em crise, vínculos rompidos, situações que só a misericórdia pode restaurar. O que a teologia nomearia depois já estava vivo ali, em forma de gesto. Maria desata o que o pecado aperta. É assim que a fita se torna elo entre o céu e a terra, um sinal de que a oração, quando é feita com fé, pode transformar os laços da vida. Essa fita desatada é um prenúncio daquilo que São Paulo ensinaria com outras palavras. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. O amor que parecia perdido foi purificado e o lar restaurado. Mas mais do que isso, nasceu uma nova forma de rezar, apresentando a Maria os próprios nós, com confiança filial. Essa fita branca, que hoje aparece nas mãos de tantos devotos, remete sempre àquela primeira fita restaurada em Augsburgo. Ela é, por assim dizer, o primeiro sacramental dessa devoção. Um lembrete de que Maria não precisa de palavras para agir. Ela vê o que está enredado, recolhe os pedaços e, com paciência, devolve-nos algo novo, a confiança de que não estamos sozinhos. Foi assim que, entre as dobras daquela fita, começou a nascer um laço de milagres. Foi somente décadas depois do milagre vivido por Wolfgang e Sophie Langenmantel que a história começou a ganhar forma visível diante do mundo. O neto do casal, padre Hieronymus Ambrosius Langenmantel, cônego da igreja de São Pedro am Perlach, em Augsburgo, carregava em seu coração o peso e o privilégio de uma herança silenciosa. Sua família existia graças à intercessão de Maria, e como filho espiritual grato, decidiu tornar pública essa memória, não com palavras, mas com beleza. Ele não escreveu um tratado, nem iniciou um movimento. Encomendou uma pintura, algo que falasse à alma sem precisar de explicação. A escolha do artista também foi um sopro do espírito. Johann Melchior. Georg Schmidtner era um pintor barroco, profundamente influenciado pela espiritualidade e pelos simbolismos da fé.
Ao receber a missão de retratar o milagre que salvara aquele matrimônio, Schmittner mergulhou não apenas na história da família, mas na teologia do coração. E guiado por duas fontes espirituais, a frase de Santo Irineu de Leão e o capítulo 12 do livro do Apocalipse, concebeu uma imagem inédita e profética. Uma mulher vestida de sol, coroada com 12 estrelas, desatando com ternura os nós de uma longa fita branca. A frase de Santo Irineu, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, atravessa os séculos como chave de leitura espiritual dessa devoção. Eva, ao desconfiar de Deus, amarrou em toda a humanidade o nó da perdição. Maria, ao crer com todo o seu ser, tornou-se aquela que desfaz as amarras do pecado. E é por isso que a fita na mão de Maria não é só uma alegoria, é uma verdade mística. Os nós que o pecado original espalhou em nossas vidas podem ser desfeitos pela graça que passa pelas mãos da Mãe. Assim como a queda teve início com uma mulher, a redenção também começa com o sim de outra mulher. Mas Schmittner não parou aí. Inspirou-se também nas palavras de São João. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Essa visão apocalíptica foi traduzida pela arte em uma figura poderosa e terna. Maria é retratada envolta de luz, cercada de anjos, com os pés sobre a serpente, sinal do seu triunfo definitivo sobre o mal. Mas o gesto central, o que mais toca os corações, são suas mãos, calmas, atentas, desatando com carinho cada laço da fita de nossas vidas. A imagem foi concluída por volta do ano de 1699, e desde que foi colocada para veneração pública na igreja de São Pedro am Perlac, ela passou a tocar os fiéis com uma força misteriosa. As pessoas olhavam para aquela mãe e se reconheciam. Ali estavam seus próprios nós. Cada um via no quadro aquilo que precisava entregar. E a devoção nasceu assim, não com títulos oficiais nem proclamações eclesiásticas, mas com lágrimas, velas e suspiros anônimos de quem pedia socorro. Maria começava a ser chamada de desatadora dos nós, não porque alguém a nomeou assim, mas porque ela já o era desde sempre. Na pintura de Schmittner, cada detalhe carrega um ensinamento que ultrapassa a estética. Maria não está simplesmente bela, ela está em missão. Seu rosto sereno e concentrado expressa a dignidade de uma rainha e a solicitude de uma mãe. Os anjos que a cercam não estão ali como enfeite, mas como testemunhas da sua ação materna em favor dos filhos aflitos. Um deles lhe apresenta a fita com os nós, o outro a recebe das mãos da Virgem, já lisa e restaurada. Essa coreografia celeste revela uma verdade silenciosa. A fita somos nós. Nossas histórias, nossas feridas, nossas preces. E o que entregamos a Maria volta transformado pela graça. O vestido vermelho que cobre o corpo da Virgem evoca sua maternidade divina, porque foi por obra do Espírito Santo que ela concebeu Jesus no seu ventre. Já o manto azul celeste, que repousa sobre seus ombros, é sinal da sua virgindade perpétua. Ela é mãe e virgem ao mesmo tempo. E essa dualidade sagrada se torna ainda mais significativa quando lembramos que é justamente como mãe pura que Maria intercede por nós, sem mancha de pecado, mas com o coração cheio de compaixão. Não há dor humana que ela despreze, nem nó da alma que ela ignore. Seus dedos finos e firmes movimentam-se com atenção pelos emaranhados da fita, como quem conhece o peso de cada sofrimento. Sobre sua cabeça resplandece a coroa de 12 estrelas. Essa imagem não é apenas simbólica, ela ecoa diretamente o que a Sagrada Escritura revela. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Maria é essa mulher gloriosa, anunciada desde os tempos antigos. Ela não é apenas mãe de Jesus, é também imagem da Igreja, reflexo da glória futura que aguarda os filhos de Deus. E ao desatar nossos nós, Maria não age sozinha.
É o Espírito Santo representado na pintura como uma pomba luminosa que desce do alto, quem a envolve e a move em cada gesto de intercessão. Outro detalhe silencioso e poderoso está sob seus pés: a serpente do Éden. Enrodilhada e já vencida, ela é esmagada pela Virgem Imaculada, cumprindo a promessa feita por Deus após a queda de Adão e Eva. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A presença da serpente derrotada sob os pés de Maria revela que os nós mais profundos, aqueles causados pelo pecado, pelo ódio ou pela tentação, também estão ao alcance da intercessão materna. Nada escapa ao seu olhar atento, nada é forte demais para o seu amor unido à vontade de Deus. Essa imagem, que hoje se espalhou pelo mundo, continua sendo mais do que um quadro. Ela é uma lição espiritual silenciosa, um evangelho pintado com símbolos. E quando os olhos dos fiéis se fixam nela, muitos não apenas enxergam a arte, eles se sentem vistos por Maria. Porque quem sofre não procura explicações, procura acolhimento. E ali, diante da desatadora dos nós, até os corações mais endurecidos se permitem ser tocados. A fita ainda está em suas mãos e continua sendo desfeita. Na parte inferior da pintura de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, quase escondida como um segredo para os olhos atentos, há uma cena pequena, mas profundamente reveladora. Em meio a uma paisagem escura e sinuosa, vê-se um homem caminhando, acompanhado de um anjo e seguido por um cão. O cenário é montanhoso, e ao longe, no alto da colina, há uma igreja iluminada, como destino final daquela jornada. Não se trata de um adorno aleatório. Essa imagem carrega uma chave de leitura espiritual para todos que se sentem perdidos em meio aos próprios caminhos tortuosos. Muitos estudiosos identificam nessa pequena vinheta uma alusão ao livro de Tobias, onde o arcanjo Rafael acompanha o jovem Tobias em uma missão de cura e libertação. A história bíblica narra que Sara, a futura esposa de Tobias, sofria com um mal espiritual que destruía suas núpcias. Tobias, guiado pelo anjo enviado por Deus, enfrenta e vence esse mal, desatando o nó que prendia a vida de Sara. Mais tarde, com a ajuda do mesmo anjo, Tobias cura também a cegueira de seu pai. Cada gesto é um símbolo de que os nós humanos, sejam espirituais, familiares ou físicos, podem ser desfeitos quando Deus envia auxílio e quando há fé para segui-lo. No quadro de Schmittner, essa referência visual se torna uma ponte entre o céu e o chão da existência. O anjo que acompanha o homem representa a presença constante de Deus em nossas jornadas mais obscuras. Ele não caminha à frente nem distante, está ao lado como guia e guardião. Já o cão que o segue, tão discreto quanto fiel, simboliza a divina providência. Silenciosa, constante, sempre atenta às nossas necessidades. Mesmo quando o caminho é íngreme, mesmo quando o vale está encoberto por sombras, a meta permanece visível, a igreja no alto da colina. A salvação é possível. O retorno à casa do Pai está ao alcance dos passos daqueles que perseveram. Essa cena nos ensina algo que palavras dificilmente alcançariam. Nossa vida é uma peregrinação. Muitas vezes, não entendemos o percurso, nem conseguimos enxergar além da próxima curva. Mas quando confiamos, quando permitimos que o céu caminhe conosco, as luzes vão se acendendo uma a uma. E é nesse processo que Maria se insere com delicadeza e firmeza. Ela não apenas desata os nós que nos impedem de andar, ela os desfaz para que possamos continuar a subir. Seu papel é libertar o caminho, mas também fortalecer o caminhante. Há uma beleza particular em notar que tudo isso foi pintado no canto do quadro, como quem esconde um mistério precioso. Porque a ação de Deus muitas vezes se revela assim, discreta, escondida, mas sempre presente. Para quem sofre e não vê saída, essa imagem fala sem palavras. Você não está sozinho. Há um anjo ao seu lado. Há uma mãe intercedendo. Há um destino de luz aguardando sua chegada.
E mesmo quando tudo parece perdido, a providência de Deus caminha com você, fiel como um cão que nunca abandona seu dono. Esse detalhe, tão pequeno à primeira vista, torna-se uma promessa silenciosa. Todos os caminhos que passam por Maria conduzem à casa do Pai. Durante mais de 200 anos, a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós permaneceu em silêncio. Não houve grande propagação, nem manifestações populares, nem reconhecimento oficial da igreja. A pintura repousava discretamente na lateral da igreja de São Pedro am Perlach, em Augsburgo, como um tesouro escondido que aguardava o tempo certo para ser revelado. Ali, entre os fiéis locais, ela era venerada com simplicidade. Alguns acendiam velas, outros apenas passavam os olhos, mas poucos sabiam da história por trás daquela virgem que desatava laços com tanta ternura. Era como se a própria Mãe do Céu decidisse manter-se em espera, até que o mundo estivesse pronto para recebê-la. Essa espera não foi um esquecimento, foi um silêncio fecundo. Assim como o Cristo permaneceu 30 anos oculto em Nazaré antes de iniciar sua missão pública, também essa devoção mariana permaneceu recolhida, gestando no anonimato um rio de graças que um dia transbordaria. Maria, que sempre preferiu o esconderijo do coração à publicidade dos altares, parecia mais interessada em curar discretamente do que em atrair os olhares. Não é diferente da lógica de Deus. Os maiores milagres, geralmente, acontecem no segredo. Como disse o Senhor, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. Durante esses séculos de silêncio, a imagem continuou ali, preservada, amada por poucos, mas jamais esquecida por Deus. Foi nesse tempo escondido que a graça se enraizou. As devoções autênticas não surgem de campanhas humanas, mas de sementes que o próprio Espírito Santo planta e faz crescer, à sua maneira e no seu tempo. Maria nunca se apressa. Seu agir é paciente, como quem borda uma história com pontos invisíveis, mas precisos. E é por isso que, quando finalmente chegou o momento da devoção se expandir, ela não veio com estrondo, mas com a suavidade de um postal. A imagem que por tanto tempo permaneceu em silêncio estava sendo preparada para algo muito maior. Um jovem jesuíta, argentino, encontraria aquele quadro numa visita à Alemanha e levaria sua cópia consigo de volta para a América do Sul. Mas isso ainda estava por acontecer. Por ora, o céu permanecia em silêncio, e a fita, embora visível aos olhos humanos, continuava a ser desatada pelas mãos de Maria em cada oração que ali era feita com fé. É assim que Deus age. Ele prepara os grandes rios em fontes escondidas, e a devoção à desatadora dos nós, antes de se tornar conhecida, foi vivida no segredo da alma de muitos. Mulheres que rezavam por seus filhos, homens que suplicavam pelo lar, jovens que não sabiam mais como continuar. E Maria, que tudo escuta e tudo vê, já ia desatando os nós. Não com anúncios, mas com amor. Era o ano de 1986, quando um jovem padre jesuíta argentino desembarcou na cidade de Augsburgo, na Alemanha. Seu nome era Jorge Mário Bergoglio. Não estava ali por acaso, mas em missão de estudo e discernimento. No entanto, como acontece com os que se colocam verdadeiramente sob a vontade de Deus, aquilo que parecia ser apenas um compromisso acadêmico se transformaria num encontro decisivo. Foi em uma visita despretensiosa à igreja de São Pedro am Perlach que os olhos de Bergoglio se detiveram na imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E o que ele viu não foi apenas uma pintura. Foi uma resposta. A imagem de Maria, desatando com ternura os nós de uma fita comprida, tocou algo profundo em sua alma sacerdotal. Ele viu ali uma síntese viva da missão da igreja: acolher, interceder, libertar, guiar. Cada nó que Maria desfazia parecia representar um drama humano que ele mesmo já havia presenciado em tantos fiéis. E naquele instante, um pensamento silencioso brotou no coração do jesuíta. Essa mãe precisa ser levada para os meus. E foi assim que, antes de retornar à Argentina,
ele comprou um pequeno cartão postal com a imagem da pintura. Um gesto simples, quase insignificante, mas carregado de profecia. Na bagagem daquele jovem padre não havia apenas livros ou documentos. Havia agora a semente de uma devoção que se tornaria um rio de consolo no continente latino-americano. Bergoglio levou consigo a imagem, mas levou também a intuição clara de que Maria queria agir, que ela desejava alcançar os corações feridos, os casamentos ameaçados, os jovens perdidos, os pais desesperados. E foi com essa certeza que, já de volta a Buenos Aires, ele começou a espalhar aquela imagem com humildade, oferecendo-a a quem mais precisava. Cada postal entregue era uma pequena chama acesa no coração de alguém. A devoção começava a renascer, mas não como uma campanha organizada. Ela crescia como crescem as obras de Deus, discretamente, de coração em coração. Maria voltava a desatar nós, agora em outro continente, com outro idioma, mas com a mesma ternura. E foi justamente através da sensibilidade espiritual de Jorge Bergoglio que esse título mariano ganhou nova vida. Anos mais tarde, ele se tornaria Papa Francisco, e o mundo o veria como o pastor da misericórdia. Mas ali, diante daquele quadro na Alemanha, ele ainda era apenas um filho que reconhecia na Virgem a força de uma mãe que cuida dos seus. Esse encontro silencioso entre um coração disponível e uma imagem esquecida foi o ponto de partida para a maior propagação contemporânea da devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E é assim que Maria age. Ela não aparece com ruídos, mas com toques. Não exige templos, mas corações. E quando encontra um coração aberto, como encontrou naquele jovem padre, ela faz florescer o que estava adormecido. Os nós que pareciam esquecidos no tempo, ela continua desatando com amor, através de quem se deixa conduzir por ela. Ao retornar à Argentina com aquele pequeno cartão postal, Jorge Mário Bergoglio não podia imaginar a proporção que aquele gesto alcançaria. Começou modestamente, compartilhando a imagem com leigos próximos, com casais em crise, com jovens que buscavam discernimento. A resposta era sempre a mesma: comoção, lágrimas, esperança reacendida. As pessoas olhavam para aquela mãe desatando nós e compreendiam sem explicação que ali estava alguém que as entendia. Não uma figura distante do céu, mas uma mãe presente, inclinada sobre os dramas concretos da vida. Pouco a pouco, a imagem foi se espalhando. Fiéis levavam postais em suas carteiras, colocavam em altares domésticos, penduravam em salas de oração. Mas foi em torno do ano de 1996 que o laço se fortaleceu de forma institucional. Sob a orientação do então bispo auxiliar Bergoglio, a paróquia de São José del Talar, em Buenos Aires, iniciou a celebração mensal dedicada à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A cada 8º dia do mês, milhares de pessoas começaram a se reunir ali, pedindo à mãe que intervisse nas situações mais difíceis. Vícios, depressão, desemprego, filhos distantes, lares despedaçados. A fila para tocar a imagem se estendia por quarteirões. Eram homens e mulheres comuns, com lágrimas nos olhos e fitas nas mãos. Entregavam a Maria seus nós, simbolizados em pedaços de tecido, bilhetes, promessas e súplicas. A cena parecia ecoar o gesto original do padre Jacob Rehm, séculos antes, quando levantou a fita do casamento de Wolfgang. Mas agora era uma multidão que oferecia suas dores, e Maria, como sempre, acolhia tudo no silêncio da sua intercessão. A igreja tornou-se um refúgio. Muitos chegavam sem saber rezar. Outros vinham apenas pela curiosidade, mas saíam transformados. Os testemunhos se multiplicavam, curas inesperadas, reconciliações familiares, libertações profundas. Os milagres, embora não registrados oficialmente, se tornavam visíveis na mudança dos corações. Havia algo naquela imagem que falava diretamente à alma, a certeza de que, mesmo nos dias mais escuros, havia uma mãe desatando cada nó com paciência e amor. A cada mês, as missas cresciam, a devoção explodia, e tudo isso sem campanhas, sem publicidade.
apenas pela força de quem já tinha provado a graça. Em pouco tempo, a devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós se espalhou por toda a Argentina, atravessando fronteiras e sendo acolhida em outros países da América Latina. Era como se a imagem tivesse esperado séculos pelo momento certo de tocar os corações que mais precisavam. E foi ali, nos bancos simples daquela igreja portenha, entre terços apertados nas mãos e súplicas silenciosas, que Maria mostrou mais uma vez que sua missão continua. Os nós são muitos, mas suas mãos não se cansam. A devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós cresceu não porque alguém a organizou, mas porque foi vivida com profundidade pelo povo, nas mãos de mães desesperadas por seus filhos, nas lágrimas de esposas que lutavam sozinhas pela salvação do lar, nas súplicas silenciosas de avós que ofereciam suas dores pelo retorno de netos afastados da fé. Ali, Maria desatava nós todos os dias. Era no gesto de amarrar fitas e escrever pedidos que a espiritualidade ganhava corpo. Cada nó representava uma alma enredada, e cada oração, um fio entregue às mãos da mãe. As filas nas missas mensais de Buenos Aires tornaram-se uma procissão de esperança. Havia quem chegasse horas antes para ter a chance de tocar a imagem. Outros apenas se ajoelhavam do lado de fora, como quem sabia que a graça não depende de estar perto fisicamente, mas de estar rendido espiritualmente. E Maria continuava a agir. Muitos relataram libertações de vícios, reconciliações familiares e até conversões inesperadas. Os testemunhos, embora humildes, carregavam a força da fé pura, a mesma fé que moveu o coração do centurião em Cafarnaum. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize somente uma palavra, e meu servo será curado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 8. Entre os devotos, um traço era comum. Ninguém saía da presença da imagem como chegou. Havia um consolo que não se explicava, uma paz que se instaurava mesmo sem resposta imediata. Isso porque Maria, ao desatar os nós, também refazia os corações. Ela não era vista apenas como intercessora, mas como conselheira silenciosa, que com seu olhar materno reordenava a alma. Era comum ver pessoas voltarem todos os meses, não porque seus problemas haviam terminado, mas porque haviam aprendido a suportar com fé, a confiar no tempo de Deus, a esperar sem desanimar. E entre os muitos que ali suplicavam, destacavam-se aqueles que vinham clamar pela conversão de entes queridos, filhos que abandonaram a fé, esposos distantes dos sacramentos, familiares que mergulharam no orgulho ou na indiferença. Esses nós, mais do que materiais, eram espirituais e exigiam lágrimas, jejum e perseverança. Mas Maria acolhia cada súplica como quem segura a fita da alma do outro e a apresenta ao céu. Por isso, tantos testemunhos de retorno à igreja, de reencontro com a confissão, de redescoberta da Eucaristia, brotaram dessa devoção. Não por mérito humano, mas porque Maria continua sendo aquela que conduz seus filhos de volta ao coração do Pai. É nesse ponto da história que o apelo mais íntimo dessa devoção se revela. Maria desata os nós, não apenas dos problemas exteriores, mas, sobretudo, daqueles que estão longe de Deus. Ela desata o orgulho, a frieza, a cegueira espiritual. E o faz com mãos de mãe, com paciência e doçura, até que o coração volte a pulsar para o céu. Por isso hoje, muitos dos que se achegam à Nossa Senhora Desatadora dos Nós o fazem com uma súplica no coração. Traga de volta os que eu amo e que se perderam no caminho. E Maria responde, sempre. Se você também tem alguém em sua vida que se afastou da fé, escreva o nome nos comentários. Vamos formar uma grande corrente de oração e esperança. Apresente esse nome à Nossa Senhora e creia, ela já está desatando os nós. A devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, nascida de um gesto íntimo e familiar, passou séculos envolta no silêncio. Mas quando se manifestou novamente por meio do coração sacerdotal de Jorge Bergoglio, encontrou terreno fértil para florescer em proporções que jamais poderiam ter sido previstas. Ainda que nunca tenha havido uma proclamação dogmática sobre esse título mariano, a própria vivência da fé
e a resposta dos fiéis levaram a Igreja a acolher com reverência o que vinha diretamente do sensus fidei, o instinto espiritual do povo de Deus. Maria não pediu honras, mas os corações dos filhos começaram a chamá-la por um novo nome. E a mãe respondeu. Com o tempo, a imagem original passou a ser reproduzida em diversos lugares do mundo. Igrejas, capelas, casas, livros e objetos religiosos começaram a carregar a presença dessa Maria que toca os fios embaraçados da vida humana. Padres começaram a celebrar missas votivas em sua honra e comunidades inteiras passaram a se reunir mensalmente para pedir sua intercessão. A novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, inspirada nas tradições antigas e adaptada à nova realidade dos fiéis, passou a ser rezada em diversos idiomas, conectando corações de todos os continentes a um mesmo apelo: Mãe, desata os nós da minha vida. O Vaticano, embora ainda não tenha feito uma proclamação litúrgica universal com esse título, acompanha com atenção e carinho a expansão dessa devoção. A própria figura de Papa Francisco, que viu com os próprios olhos a pintura em Augsburgo e a levou ao coração do povo argentino, tornou-se elo espiritual entre essa imagem e a Igreja Universal. Sua eleição ao pontificado, em 2013, trouxe uma nova visibilidade à Virgem Desatadora dos Nós. E mesmo sem discursos oficiais, sua presença silenciosa nas palavras e gestos do Papa tornaram essa devoção ainda mais próxima dos católicos do mundo inteiro. Hoje, comunidades em países como Brasil, México, Filipinas, Estados Unidos, Itália, Polônia e tantos outros já possuem altares, imagens ou grupos de oração dedicados a essa invocação. E o que chama a atenção não é apenas o crescimento numérico, mas a profundidade espiritual dessa devoção. Ela não é moda, não é costume passageiro, não é folclore, é resposta. Resposta a uma dor que muitos carregam calados. Resposta ao cansaço de quem já tentou de tudo. Resposta à sede de um mundo que precisa de consolo. E como toda verdadeira devoção mariana, essa também conduz diretamente a Cristo. Maria não desata nós para nos atrair a si, mas para nos levar ao Redentor. É por isso que a fita em suas mãos não termina solta. Ela conduz à paz. E a paz verdadeira é aquela que vem do encontro com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Maria, com mãos firmes e coração terno, continua a guiar seus filhos até Ele. Depois de séculos de silêncio e de um renascimento improvável na América do Sul, a fita que Maria segura agora é sua. Não importa quantos nós ela carrega, nem quanto tempo você tem segurado esse emaranhado no peito. A imagem da desatadora dos nós continua a ser o que sempre foi, um convite à confiança. Porque não há problema humano que não possa ser apresentado às mãos daquela que, sem perder a serenidade, já desfez os nós da história da humanidade ao dizer seu sim a Deus. E se ela foi capaz de abrir as portas da salvação com a sua obediência, por que não seria capaz de desfazer os laços da sua dor? Maria não desata com pressa. Ela não puxa os fios com violência. Ela toca com doçura, respeita o tempo da alma, escuta sem julgamento. Talvez por isso tantos corações feridos encontrem nela um consolo que nem mesmo palavras conseguem explicar. Quem já passou por noites escuras, por perdas sem respostas, por angústias que sufocam, sabe como é valioso encontrar alguém que apenas permaneça. Alguém que, mesmo sem prometer soluções instantâneas, continua ali, segurando a fita da sua vida com amor. Assim é Maria, assim age a desatadora dos nós. Mas há algo que ela pede em troca: entrega. Não é possível desatar o que ainda seguramos com força. Não se pode transformar o que ainda insistimos em controlar. Maria age com liberdade quando damos a ela a liberdade de agir. Por isso, o primeiro gesto não é o milagre, é o abandono. A alma que deseja ser desatada precisa primeiro se render. Precisa reconhecer que já tentou sozinha, que já se cansou de buscar saídas humanas, que agora quer confiar.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em tua própria inteligência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 6. É nesse espírito que milhares de pessoas, todos os meses, continuam entregando seus nós a Maria. Em igrejas, em quartos silenciosos, diante de imagens pequenas ou apenas com os olhos fechados. O local não importa. O que importa é o coração. E se hoje, ao ouvir essa história, algo dentro de você se moveu, talvez seja o momento de soltar a fita. Talvez haja um nó antigo, escondido, que precisa finalmente ser entregue. Maria está pronta. E o mesmo amor que salvou um casamento há séculos, que moveu um jovem jesuíta em silêncio, que tocou multidões na América Latina, agora se volta para você. A fita está em suas mãos, mas o milagre começa quando você decide colocá-la nas mãos dela. Senhora desatadora dos nós, hoje me aproximo de ti com a fita da minha vida entre as mãos. Cada nó carrega um nome, uma dor, uma espera. Alguns eu mesmo amarrei com minhas escolhas, outros vieram pelas mãos dos outros, e há ainda aqueles que já nem sei de onde vieram, mas que me sufocam. Diante de ti, não quero mais controlar, justificar ou esconder. Quero apenas confiar, porque sei que tu não desprezas um coração quebrantado, e sei também que tu já tens em tuas mãos aquilo que me parece sem saída. Por isso, desata, Mãe, cada nó da minha alma. Desata o nó do medo que me paralisa, da mágoa que me prende ao passado, da culpa que não consigo perdoar em mim mesmo. Desata o nó do orgulho que me afasta dos que amo, da frieza que esvazia minha fé, do cansaço que me faz pensar em desistir. Desata, Senhora, os nós que eu não compreendo, mas que tu vês com clareza. Entrego-te meus filhos, meus pais, meu casamento, minha saúde, meu futuro. Entrego até aquilo que nem tenho coragem de dizer em voz alta. Tu conheces, tu entendes, tu acolhes. Ajuda-me a não tirar das tuas mãos a fita que te entrego. Ensina-me a esperar com esperança, a viver sem ansiedade, a caminhar mesmo quando tudo ainda parece emaranhado. Quero sair desta oração não com todos os problemas resolvidos, mas com a certeza de que não estou só. E se tiver que continuar enfrentando nós, que seja contigo ao meu lado, guiando minhas mãos para que eu não enrole ainda mais o que tu estás tentando desfazer. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 5. Que essa promessa seja viva em minha vida pela tua intercessão, Mãe querida. Que eu me torne também um instrumento de desatamento na vida dos outros, alguém que leva paz, reconciliação, fé. Que os que se aproximarem de mim possam sentir que há uma presença maior me sustentando, e que essa presença seja tua, Maria, desatando em mim tudo o que impede a ação de Deus. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com quem precisa. Escreva aqui nos comentários o nome de alguém por quem você quer rezar. Vamos juntos formar uma rede de oração para que mais pessoas entreguem suas fitas à Mãe do Céu. Inscreva-se para caminhar conosco, curta para que mais corações encontrem essa mensagem e nunca se esqueça: nenhum nó é impossível para quem se abandona nas mãos de Maria. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós.